Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto SEDUC em Ação. Eu sou o professor Yuri. Lembrando que nossa aula tem acessibilidade em Libras com a professora Vanessa. Na aula de hoje, nós teremos uma aula para o 9º ano do Ensino Fundamental com o tema Átomo e Estrutura da Matéria. Esse assunto é muito importante para a gente. Antes de começá-lo, é importante nós relembrarmos algumas questões sobre o conhecimento. A partir do momento que a nossa espécie se diferencia de outras espécies, nós conseguimos construir conhecimentos a partir da nossa experiência. Por exemplo, nós temos os conhecimentos científicos, os conhecimentos religiosos, os conhecimentos do senso comum e, por exemplo, até o conhecimento filosófico. No que se refere ao conhecimento científico, é importante a gente pensar nas suas principais áreas. Por exemplo, a biologia é a ciência que estuda os seres vivos. A física é a ciência que estuda as relações físicas dos fenômenos. E as ciências humanas, por sua vez, é a ciência que estuda as relações entre os seres humanos e os seus produtos. Hoje, nós vamos falar de uma ciência que tem como objeto principal de estudo as interações e as transformações da matéria. Essa ciência é a química. Mas não só o objeto é importante para a gente compreender um tipo de conhecimento, como também como ele se estrutura, como essa área do conhecimento se estrutura. Após diversos processos de investigação, como um possível resultado provisório, eu posso formulá-los em teorias e modelos. São formulações teóricas para organizar os produtos de investigações científicas. As teorias e os modelos não são a mesma coisa e não têm a mesma hierarquia do conhecimento. Teoria seria mais ampla, ela abarcaria as nossas explicações sobre a realidade. Os modelos, por sua vez, seriam uma representação de algum desses fenômenos. Como a gente está falando de química e a gente está falando de matéria como objeto de investigação, é importante que você se lembre o que nós podemos considerar como matéria. De maneira bem resumida, matéria pode ser considerada como tudo aquilo que existe e ocupa lugar no espaço. Essa matéria pode ter diferentes tamanhos, diferentes proporções, e eu posso ter também diferentes formas de investigá-la. Essa matéria, nessas diferentes proporções, eu posso pensar, por exemplo, em um modelo de partículas. Os modelos de partículas serão aqueles que vão explicar a composição daqueles materiais, do que a matéria de fato é feita. Então, que é o nosso foco dessa aula. Uma coisa importante de lembrar são que os modelos de partícula são construções humanas, como a gente viu no início da aula. Logo, por serem construções humanas, eles vão se transformando conforme as relações humanas se transformam. Por exemplo, a partir do modo de produção. É importante lembrar que essas formulações teóricas, esses modelos, teorias, eles explicam fenômenos da realidade, às vezes macro, às vezes micro. Um exemplo, vamos imaginar uma reação em que eu tenho água como reagente e gás hidrogênio e gás oxigênio enquanto produtos. O que significa isso? A água foi decomposta em outros 2 produtos. Mas vamos fazer algumas observações. Perceba que do lado esquerdo da minha seta eu tenho 18 gramas de água. E se eu somar a massa aqui, dos meus produtos, também são 18 gramas. Isso indica para a gente uma conservação das massas. Entretanto, por mais que eu consiga compreender essa conservação das massas em sistemas fechados, eu não consigo explicar por que isso acontece em nível microscópico. Ou seja, eu consigo ver o fenômeno, mas não sei explicar ainda como isso acontece em nível microscópio. Uma forma possível de explicar isso é submicroscópico, a partir dos modelos de partículas. O primeiro modelo que a gente vai ver, mas não necessariamente o primeiro modelo construído pela humanidade, é o modelo atômico de Dalton. Segundo esse modelo, o átomo que seria uma estrutura que comporia toda a matéria, ou seja, a matéria ela seria composta por milhares de átomos interagindo entre si. Mas como é esse átomo? Dentro da teoria de Dalton, da sua proposta teórica, o átomo seria indivisível, ele seria maciço, ele seria um círculo maciço, além de ser individível.
Além disso, ele também não poderia ser criado e nem destruído. Ou seja, para pensar aquelas reações químicas que a gente viu no início, isso poderia ser explicado pela reorganização dos átomos. Vamos ver um outro exemplo. Nesse modelo atômico, o que a gente vê nessa imagem não é um modelo atômico propriamente dito, mas sim uma representação de alguns dos símbolos propostos. Percebam, eu tenho um símbolo para oxigênio, um símbolo para carbono, um símbolo para hidrogênio. Cada elemento, cada substância teria átomos próprios, ou seja, cada tipo de elemento tem cada um deles um tipo de átomo. E esses átomos vão interagindo entre si para formar as substâncias. Por exemplo, a interação entre átomos de oxigênio e de hidrogênio, como a gente viu, poderia ser formar a molécula de água. Então, a partir dessa proposta de Dalton, eu consigo explicar o que acontece no nível macroscópico a partir das interações que acontecem no nível submicroscópico. Vamos a outro exemplo. Em vez de escrevermos aquela reação daquela forma, a gente poderia fazer representações com os átomos. Aqui eu tenho os átomos de hidrogênio, aqui de oxigênio, e da interação entre eles eu tenho uma reação química que pode formar água. Ou seja, a água seria o resultado da interação entre alguns átomos de hidrogênio e alguns átomos de oxigênio. Essa era a proposta de Dalton. Uma outra formulação teórica muito importante para a gente sobre esse assunto é a formulação teórica do modelo atômico de Thomson. Nesse outro modelo, também condicionado por questões históricas e sociais, eu tenho uma ascensão de um novo modo de produção, penso a transição entre o modo de produção capitalista, comercial, para um modo de produção capitalista industrial, e nesse processo eu tenho um novo lugar para a ciência. Eu quero entender como as diversas reações químicas acontecem, afinal isso me permite controle dessa substância e poder pensar, por exemplo, em máquinas, em outras questões. Vamos lá. No modelo atômico de Thomson, eu consigo perceber aqui que além de ter aquela esfera, eu tenho as cargas negativas. Ou seja, o átomo não era uma estrutura só. Ele era, portanto, agora divisível. E por ele ser divisível, eu tenho uma nova interpretação do átomo. Vamos entender melhor como ele chegou a essa formulação teórica. Um bom exemplo foi a partir do tubo de raios catódicos, que está representado nessa imagem. Em uma das pontas, eu tenho o cátodo, que seria o eletrodo negativo, do outro lado, eu tenho o ânodo, que seria o eletrodo positivo. Negativo de um lado, positivo de outro, o que eu tenho uma diferença de potencial, portanto, corrente elétrica. Nas outras pontas desses cabos está ligada uma bateria. Essa corrente elétrica, quando passava por esses fios, gerava dentro do tubo de raios catódicos propriamente ditos. Eles iam da direção do cátodo para o ânodo. Como é que ele poderia fazer isso? Ele utilizava uma máquina para tentar retirar a massa, o máximo possível de gás daqui dentro, e deixava só um pouquinho, bem rarefeito. Quando passava essa corrente, produzia luz, produzia uma reação que dava a entender uma onda, né? Que seriam os raios catódicos mesmo. Essa onda aparecia em diferentes elementos. Lembra que no modelo atômico de Dalton, cada elemento tinha um único tipo de átomo? Agora, com esse experimento que a gente conseguiu ver do Thomson, quando ele via materiais diferentes, era esperado que eles teriam átomos diferentes. Entretanto, mesmo sendo átomos diferentes, aconteceria o mesmo fenômeno. Logo, acontecer o mesmo fenômeno indica que esses átomos têm algo em comum. O nosso autor, que é o Thomson, vai indicar isso, que o átomo seria de uma outra forma. Aqui nós temos uma representação sem escala e com cores fantasia. No modelo atômico de Thomson, olha que importante isso. O átomo agora é divisível. Ele seria uma grande esfera positiva que teria pregada nelas algumas partículas negativas. Essas partículas negativas, Thomson chamou de elétrons. Olha só, essa explicação agora consegue a gente perceber umas outras possibilidades de reações químicas. Explica, por exemplo, os ânions. Ânions são elementos químicos que vão perder, são átomos que vão perder alguns elétrons, ou vão receber elétrons. Essa alteração da sua carga total pode gerar ânions, pode gerar cátions e etc. Então ele conseguiria explicar algumas outras coisas que pelo modelo atômico de Dalton não era possível. Ainda assim, o modelo atômico de Dalton permanece vigente, mesmo que com as suas colaborações.
Afinal, não é porque eu tenho uma nova formulação teórica que a ciência descartará a anterior. Não se trata dessa luta. Um outro modelo para a gente caminhar para o final é o modelo atômico de Rutherford. Esse modelo ele vai ter outras contribuições para pensarmos como a matéria está organizada ou como ela é constituída. Nesse modelo a gente vai ver que o núcleo, na verdade, ele é feito de prótons. Ele tem um núcleo denso. Em volta desse núcleo eu tenho uma eletrosfera. Então o núcleo seria denso e em volta dele uma eletrosfera em que os elétrons estariam circulando. Vamos entender melhor a partir do que Rutherford conseguiu fazer essa proposta teórica. Vamos lá. Nós já tínhamos o conhecimento da radioatividade. Ele colocou um elemento radioativo, que funcionaria como uma fonte radioativa, dentro de uma caixa de chumbo, deixando somente uma saída para direcionar aqueles raios de radiação. Em frente à incidência desses raios, ele colocou uma lâmina de ouro. Não só ele, como também seus outros colaboradores do projeto. Ao colocar essa lâmina de ouro, ele colocou em volta uma anteparo fluorescente. Ou seja, quando esse anteparo, aqui representado em verde, recebia radiação, acontecia o fenômeno de fluorescência. Então, conseguiram identificar onde essa radiação acertou. Nesse processo, olha que interessante, ele percebeu que a maior parte dos raios passavam direto pela placa e alguns se desviavam. Olha só, se o átomo fosse maciço, como é que poderia atravessar? Ou melhor, como é que eu poderia pensar o desvio de algumas questões? Para o Rutherford, esse desvio se daria porque alguma dessas radiações se esbarravam aqui com o núcleo. Desta forma, sua representação foi a seguinte. O núcleo seria mais maciço, seria bem menor do que uma grande eletrosfera. Ou seja, existem espaços. A maior parte dos átomos é feita de espaço. Mas, professor, se a maior parte dos átomos é feita de espaço, por que eu não consigo atravessar a parede? Olha só, as substâncias todas estão interagindo entre si, principalmente por compartilhamento de elétrons. Uma coisa muito importante, portanto, é que não é o núcleo necessariamente que interage, e sim essa nuvem eletrônica. Esse modelo vai receber outras contribuições teóricas, como, por exemplo, a de Bohr, em que a gente consegue perceber que, além de estarem em volta do núcleo, essa eletrosfera possui algumas camadas de energia. Enfim, isso que a gente precisava saber, basicamente, sobre a questão dos principais modelos atômicos. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e fiquem ligados. Amanhã teremos aula para os estudantes dos anos iniciais. Até a próxima!